Leia os textos a seguir e resolva a questão. Então você tem aqui, né, para essa questão, no caso, texto que vai falando dos conceitos e tal, que são assuntos que vocês estudam durante a preparação aí para a SpaceX, então eu vou não olhar isso aqui, tá? Então vamos lá. A gente tem uma equação química de oxirredução que não está balanceado. Algumas afirmações, a gente quer eliminar algumas afirmações. Nessa questão aqui, a gente tem a afirmação de número 4, inclusive é sempre bom antes da gente olhar as afirmações aqui, a gente sempre dá uma olhadinha, ver se a gente pode fazer alguma mais rapidamente para poder eliminar alternativas. E nessa afirmação de número 4, está sendo abordado somente a parte de nomenclatura, né, que é muito comum a gente estudar para a SpaceX. E aqui a gente está dizendo que o NH42SO4 é um sal cujo nome é sulfito de amônio. Primeiro ponto, é um sal? Sim, ele é um sal porque aqui não começa com hidrogênio, né, indicando um ácido, não termina com OH indicando uma base e nem é um composto binário. Então aqui vem ser um sal, tá? Só que aqui a gente tem o NH4, né, que é o famoso cátion amônio. Então esse amônio tá certo, tá? Esse NH4 aqui seria o cátion amônio. Só que o USO4 não é sulfito, mas sim sulfato. Então, no caso, o sal ali seria chamado de sulfato de amônio. Então, rapidamente, eu poderia eliminar algumas afirmações. Então, num cenário de prova, que eu tenho pouco tempo e tal, né, eu poderia eliminar, sabendo que a 4 está errada e ele quer saber o que estão corretas, né? Então, eu elimino a letra B, elimino a letra C e elimino a letra D, tá? Então, 3 afirmações, aliás, 3 alternativas foram eliminadas rapidamente, tá? E agora a gente vai meter a mão na massa aqui. Como é uma reação química de oxirredução, a gente vai ter que fazer aqueles passos, né, de que primeiro a gente vai estabelecer o NOx da galera. A gente sabe, né, que tem uns NOx que são fixos, né, como por exemplo, metais alcalinos, alcalinos terrosos, alumínio, zinco, prata, oxigênio, hidrogênio, tá? Se você não sabe fazer todas essas etapas que eu vou fazer aqui, tem aula completa no canal sobre o tema. Inclusive, é muito bom eu falar, porque toda vez que eu faço algumas análises de número de oxidação, sempre tem aquela pergunta, da onde que você tirou o NOx tal? Então tem aula completa sobre isso no canal, tá? Então vamos começar pelo mais fácil, que é o seguinte, ó. Aqui na água, eu já sei que o hidrogênio tem NOx mais 1 e o oxigênio menos 2, tá? Que são NOx fixos. Dentro da mesma análise, eu já sei que o oxigênio tem NOx menos 2 aqui. Aqui também vai ter o NOx menos 2, o oxigênio aqui. Ó, aqui eu tenho o peróxido de hidrogênio. Aqui é uma exceção, o oxigênio não tem NOx menos 2, mas sim o NOx menos 1, tá? Aqui é uma exceção. O hidrogênio NOx mais 1. Antes da gente prosseguir, o peróxido de hidrogênio é uma classe de óxidos, então o aluno que estudou os peróxidos, ele saberia identificar que aqui, no caso, é uma exceção, não é menos 2, mas sim menos 1, tá? Aqui, ó, hidrogênio NOx mais 1, oxigênio aqui NOx menos 2, hidrogênio, novamente o NOx mais 1, tá? Vamos lá. Coloquei o que na minha avaliação seria mais fácil, inclusive esses outros hidrogênios aqui eu também poderia ter colocado e eu tô fazendo isso daqui agora, tá? Agora o lance todo é, como é que eu vou estabelecer o número de oxidação da galera que eu não coloquei aqui? Então, para eu poder chegar nessa análise, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do que vocês devem estudar de uma forma correta para fazer a prova da SpaceX. Lembra que eu comecei a resolver aqui a questão analisando a afirmação de número 4 e falei da parte de nomenclatura? Então, vocês aprendem, né, que existe o ânion sulfato. O ânion sulfato, ele tem uma fórmula, né, que é o SO4, e a carga do ânion sulfato é 2-. Então, nesse cenário, sabendo que o ânion sulfato tem a carga 2-, eu poderia fazer uma extensão dos outros íons que contêm o enxofre, como por exemplo o sulfito, que é o SO3 2-, e o outro que contém o enxofre, que é o sulfeto, que é o enxofre sozinho, que vale 2-, tá? Então, isso daqui que eu acabei de fazer serve para eu virar para vocês e falar assim, olha, com base no que a gente estuda de nomenclatura, o candidato deveria olhar aqui para esse enxofre e identificar que o NOx do enxofre aqui é menos 2. E aí, sabendo que o NOx do enxofre aqui é menos 2, qual seria o NOx do arsênio? O arsênio aqui seria igual a X e eu ia fazer o cálculo, ó. 2 vezes X
vai dar 2x. Somado com 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Eu vou colocar aqui direto, que é igual a menos 6 e iguala a 0, tá? Então, 2x menos 6 iguala a 0. Logo, x é igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a... Aliás, menos 6 não, mais 6, né? Que passou para o outro lado, trocou o sinal. Então, mais 6 dividido por 2 é igual a mais 3. Então, aqui eu cheguei que o arsênio vale mais 3 e eu coloquei um xzinho ali, tá? Alguns alunos que estão vendo esse vídeo vão pensar assim, pô, Marcelão, eu poderia simplesmente ter cruzado esses índices e tal que eu ia chegar no valor correto. Sim, nesse caso você ia chegar na mesma conclusão aqui que eu cheguei, mas eu fiz de uma forma mais segura, tá bom? Bom, então, tendo explicado de onde saiu o NOx do enxofre e como eu cheguei no NOx do arsênio, né? Agora vamos prosseguir na nossa análise, definindo aqui no lado do reagente qual é o NOx do nitrogênio. Então, como que eu posso chegar no NOx do nitrogênio? Bem simples. Sabendo o NOx do hidrogênio, do oxigênio e do hidrogênio aqui, eu posso fazer de uma forma que é, ó, sabendo que o nitrogênio aqui eu não sei, eu vou atribuir x. Então, vamos lá, ó, 1 vezes x é igual a x, ó, hidrogênio 4 vezes 1 vai dar 4, então mais 4. Um oxigênio, cada um vale menos 2, menos 2. Esse um hidrogênio aqui, colocar aqui, ó, 1 vezes mais 1 vai dar mais 1, iguala a 0. Você que está vendo o vídeo, está pensando assim, pô, Marcelão, eu poderia colocar direto, ao invés de colocar mais 4 e mais 1, eu poderia colocar dessa forma aqui, ó, x mais 5 menos 2 igual a 0? Sim, poderia colocar também, não tem nenhum problema, beleza? O que eu estou fazendo aqui é de uma forma mais basicona aí para todo mundo entender. Então vamos prosseguir cálculo, que é o seguinte, ó, x a gente vai ter, ó, mais 4 com menos 2 vai dar mais 2, com mais 1 vai dar mais 3, igual a 0, x é igual a, passou para o outro lado, menos 3. Então eu já cheguei no valor aqui do nitrogênio, que é igual a menos 3. Show? Então cheguei aqui no cálculo, uma forma mais basicona, mais tranquilinha para todo mundo entender. Só que eu também poderia ter um cenário onde a galera que está acompanhando o vídeo está pensando assim, pô, Marcelo, sabendo que aqui é o cátion amônio, eu rapidamente iria identificar que é o NH4+, né? Então a gente teria aqui o seguinte, ó, sabendo que o hidrogênio vale mais 1 e o nitrogênio x, eu faria, ó, x mais 4 iguala a carga, né, que é mais 1. Então eu teria que x é igual a 1 menos 4, x é igual a menos 3, tá? Seria uma outra forma de chegar no mesmo resultado, tá? Então, agradando aí a gregos e troianos, vamos continuar aqui a nossa análise aqui dos números de oxidação, vendo o número de oxidação aqui, ó, esse nitrogênio vai continuar menos 3, tá? Continua o cátion amônio, então só pode ser menos 3. E o arsênio, quanto seria o NOx aqui do arsênio, nesse caso? Então, mais uma vez, eu iria atribuir o valor x e posso fazer o cálculo de duas formas diferentes, tá? Eu vou fazer dos dois jeitos aqui para todo mundo entender. Ó, eu já sei que o nitrogênio é menos 3, né? Eu já expliquei para vocês de onde saiu o menos 3 e tal, que eu tô vendo que aqui é o cátion amônio, né? O NH4 continua ali, então é o cátion amônio. Então, ó, o cátion amônio repete 3 vezes, então eu tenho, ó, 3 vezes 1 nitrogênio, vai dar 3, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Vamos lá, hidrogênios, ó, 3 vezes 4 vai dar 12, 12 vezes mais 1 vai dar mais 12, ó, um arsênio, então vou colocar aqui mais x, 4 oxigênios, cada um vale menos 2, vai dar menos 8, iguala a 0. Então a gente vai ter o seguinte, ó, menos 9 com mais 12 vai dar mais 3, mais 3 somado com menos 8 vai dar o quê? Menos 5, né? Então x menos 5 igual a 0, x é igual a mais 5. Opa, cheguei no NOx do arsênio aqui, que é mais 5. Essa daqui é uma forma de se resolver. Existe outra forma de se resolver, que é assim, olha, como que eu posso chegar no NOx do arsênio aqui? Sabendo que aqui eu tenho o cátion amônio e que cada íon amônio tem a carga 1+, eu poderia fazer assim, olha, direto. Sabendo que eu tenho 3 desse cátion amônio, então aqui eu teria, ó, 3 vezes a carga do grupo, que seria 3, né? 3 vezes mais 1 vai dar mais 3, soma com um x do arsênio que a gente não sabia quanto era, e 4 vezes menos 2 aqui vai dar menos 8 igual a 0, ó, x menos 5 igual a 0, passou lá para o outro lado, o menos 5 vai dar mais 5. Cheguei novamente na mesma conclusão, tá? Então fiz de duas formas aqui para todo mundo entender. Novamente, ó, o nitrogênio aqui eu já sei que é menos 3 e o enxofre. Lembra lá da história do grupo sulfúrico
sulfato que eu coloquei, eu poderia fazer daquele jeito mais devagarinho, né, que eu demonstrei atribuindo X aqui, ou então, sabendo que eu tenho o grupo sulfato aqui, ó, o SO4 é o grupo sulfato, eu poderia fazer assim, ó, SO4 aqui seria, no caso, X, né, o oxigênio menos 2, e o grupo teria carga 2 menos. Então eu teria, ó, X, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, igual a menos 2. E no final das contas, X é igual a mais 6, tá? Eu poderia atribuir um X aqui, fazer o cálculo devagarinho, né, igual aquela primeira análise que eu fiz aqui para o primeiro produto, ou poderia fazer simplesmente desse jeito aqui, sabendo que o SO4 é o ânion sulfato, e chegaria aqui num NOx de mais 6. Beleza, perdi mó tempão aqui, perdi não, investi um tempão aqui para poder demonstrar detalhadamente de onde saiu cada número de oxidação. Agora a gente entra para análise de ver quem oxidou, quem reduziu, tá? Então vamos fazer isso aqui agora, ó. Não sei se vocês estão vendo que o arsênio, ele variou o número de oxidação de mais 3 para mais 5. Estão vendo isso, ó? Então a gente tem variação aqui, tá? O arsênio variou de mais 3 para mais 5. Especificamente, eu já estou vendo que isso indica uma oxidação. Então o arsênio, ele sofreu uma oxidação. E quem mais teve variação do NOx? Ó, eu estou vendo aqui que o enxofre também teve variação do número de oxidação. Então olha lá, ó, enxofre também variou o número de oxidação. Começou com menos 2 e terminou com quanto? Terminou com mais 6. Então também teve variação do número de oxidação, que também é uma oxidação, beleza? Para uma finalidade didática, eu vou manter a mesma cor, já que também foi oxidação, tá? Como eu tenho o recurso de usar cor, eu vou usar cor aqui no vídeo, né? Então tô tendo aqui uma oxidação do enxofre, foi de menos 2 para mais 6. E eu tô vendo que quem também teve variação do número de oxidação foi o oxigênio. Variou de menos 1 para menos 2. Como eu já apontei aqui eu vou apontar aqui para o oxigênio da água, tá? Mas eu poderia apontar para qualquer outra aqui sem nenhum problema. E aí, no caso, o oxigênio, eu coloquei numa outra cor, né? Deixa eu só acertar isso aqui para deixar bonitinho, ó. Agora ficou melhorzinho aqui. Beleza. Então, nós tivemos 3 que tiveram variação do NOx. 2 que oxidaram e 1 reduziram. Então, não sei se você lembra, né? Inclusive o texto, ele deve falar alguma coisa aqui, ó. Em uma reação de óxido-redução, o mais comum é que uma oxide e outra reduza. Porém, pode ocorrer casos com 2 ou mais oxidações e apenas uma redução ou vice-versa. De qualquer maneira, para o balanceamento desse tipo de reação, o princípio é sempre o mesmo. Número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons recebidos. Então, tem um texto aqui para não deixar a galera doida aqui na parada, tá? Então, vamos lá. A oxidação indica a perda de elétrons e a redução, o ganho de elétrons, tá? O oxidar é dar elétrons e né, reduzir é receber elétrons. Então, vamos ver quantos elétrons foram perdidos no total. Então, ó, eu tenho que a variação para o arsênio, então, ó, variação de NOx do arsênio foi como que a gente vai fazer esse cálculo, ó? Então, eu tenho, essa variação foi de 3 para 5, tá? Foi de 3 para 5, então teve variação de 2 unidades, só que eu tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho 2 arsênios, então 2 vezes 2 é igual a 4. Continuando com a cor azul, né, que indica o número de elétrons que está sendo perdido. Então, vamos lá, ó, a variação de NOx, inclusive, galera, ó, o arsênio aqui, considere que esse S é minúsculo, tá, pessoal? Foi meio estranho aqui. Então, ó, do enxofre, variação de NOx do enxofre, eu tenho o quê? Ó, a variação foi de menos 2 para mais 6. Então, eu tive uma variação em termos de unidade, ó, menos 2, menos 1, 0, mais 1. Então, a gente teve 8 unidades de variação, sendo que eu tenho aqui do lado esquerdo, né, que tem a maior quantidade, eu tenho 3. Então, 8 multiplica 3 vai dar 24. Somando o total aqui, 4 com 24, eu tive 28 elétrons perdidos. Sacou? Então, eu tenho 28 elétrons perdidos no total. Agora, vamos fazer o cálculo, no caso, para o oxigênio, dentro dessa análise aqui, né, que é o seguinte, ó. O oxigênio, eu tô vendo que a variação de NOx dele, né, foi de uma unidade, foi de menos 1 para menos 2, então variou uma unidade, e eu tenho do lado esquerdo, com relação a esse que eu tô analisando aqui, que variou, então esse, inclusive, eu tô comentando isso porque esse oxigênio aqui eu vou deixar de fora porque não teve variação, mas esse aqui que eu tô vendo teve, então 1 vezes 2 é igual a 2. Então eu tô vendo aqui que eu tenho uma quantidade de 2 elétrons recebidos dentro desse processo. Então eu tenho 28 e aqui 2.
2. Então, sabendo que a questão ela vira pra gente e fala aqui no texto, olha lá, ó, o número de elétrons que foi perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Então tem que ser igual isso daqui. Ou seja, essa nossa análise até o momento indica que essa quantidade aqui eu preciso de alguma forma aumentar, né? Porque se eu perdi 28 elétrons e na outra análise eu só ganhei 2, então eu preciso de uma quantidade maior daquele peróxido de hidrogênio para a conta bater. Então, como que eu posso fazer para que esse lado aqui, né, da coloração verde receba 28 elétrons que foram perdidos? Uma das linhas de raciocínio que eu posso seguir é imaginar o seguinte, olha, se eu multiplicar essa galera aqui por 14, eu conseguiria uma quantidade de 28 elétrons. Então, nesse cenário aqui, eu viria aqui na equação e colocaria um coeficiente na frente do peróxido de hidrogênio de 14. Nesse cenário aqui, manteria aqui 1 e aqui 14, beleza? Porque a gente fez o cálculo sabendo que daqui eu perdi 28 elétrons e esse 14 aqui na frente agora, sendo que cada oxigênio ganharia 2, dentro dessa análise, esse 14 aqui na frente iria me colocar numa possibilidade de continuar esse balanceamento, perfeito? Só que eu não estou satisfeito, eu vou fazer uma outra análise que é o seguinte, olha, seguindo uma outra visualização que o candidato poderia ter, ele poderia pensar no seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, ó, esse 28, esse 2, lembra que quando a gente trabalha com balanceamento de oxidação, a gente fala que o resultado final a gente simplifica, se possível. Então, 28 com 2 eu posso simplificar. Aqui ficando 14 e aqui ficando 1. E aí, esse resultado final, né, de quem oxidou e de quem reduziu, lembra que a gente cruza? Então, esse camarada entra na frente de quem oxidou, que é justamente esse 1 aqui, e esse 14 de quem oxidou coloca na frente de quem reduziu, tá? Então, duas visualizações para poder chegar numa conclusão que é, olha, nessa etapa do balanceamento, eu precisaria chegar nesses dois coeficientes. Agora, eu partiria para o balanceamento pelas tentativas, tá? Então, agora vamos continuar por tentativa na parte mais básica que é, olha, o arsênio que eu posso trabalhar, eu tenho 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Coloco o coeficiente 2 aqui na frente. Quem eu também posso balancear é o enxofre, que ó, eu tenho 3 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Coloco um 3 aqui na frente. E agora, quem é que eu posso fazer o balanceamento? O nitrogênio. Do lado direito já está muito definido quantos nitrogênios eu tenho, do lado esquerdo não. Então vamos fazer o seguinte, olha, do lado direito, depois que eu coloquei esses dois coeficientes, a água não tem nitrogênio, então, ó, eu tenho que esse 2, o coeficiente, vai multiplicar esse 3 aqui, então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6. Então, ó, do primeiro produto eu tenho 6 nitrogênios no total, e do segundo produto, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, 6 com 6 vai dar 12. Então, do lado direito eu tenho um total de 12 nitrogênios e lá do lado esquerdo, como só tem um, eu tenho que colocar o coeficiente 12 aqui na frente. Show de bola, acabei de balancear o nitrogênio. Agora a gente entra numa necessidade de verificar, no caso, o hidrogênio do lado. Então, do lado esquerdo eu já tenho definido hidrogênio e oxigênio, tá? Então eu posso escolher qualquer um dos dois para poder encerrar a análise, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Eu vou seguir o balanceamento seguindo macho aqui normalmente, né? Que primeiro o hidrogênio e depois o oxigênio, né? O oxigênio deixa por último. Nesse caso aqui eu posso seguir sem nenhum problema. Então vamos ver quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo que já está definido. Ó, eu tenho que cada hidróxido de amônio eu tenho, ó, 4 com mais 1 vai dar 5, né? Esse 12 vezes 5 vai dar 60. Então aqui eu tenho 60 hidrogênios e, ó, esse 14 vai multiplicar o 2 aqui, então vai dar 28. Então 60 com 28 vai dar 88. Então, de hidrogênios do lado esquerdo eu tenho 88. Agora, quantos hidrogênios eu tenho do lado direito? Ó, esse 2 vai multiplicar o 3 aqui, então 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Então, eu tenho aqui, ó, 24 hidrogênios aqui no primeiro produto. Deixa eu só apagar aqui, ó. Então, você já sabe que são 24 hidrogênios no total aqui. Novamente, ó, esse 3 vai multiplicar esse 2, vai dar meia dúzia. 6 vezes 4, 24. Então, 24
com mais 24 daqui. E ó, aqui eu quero saber qual é o coeficiente que é x, né? Eu não sei qual é, eu tô atribuindo uma incógnita x. Só que esse x vai multiplicar 2, então eu tenho mais 2x. Então, como tem que ser igual, então olha como é que ficou, ó. Ficou uma equação do primeiro grau. 60 mais 28 é igual a 24 mais 24 mais 2x, tá? Então a gente, lembrando que x é o coeficiente que vai entrar aqui na frente da água, né? E eu tô balanceando o hidrogênio. Então, ó, 60 mais 28 vai dar 88, que é igual. 24 com mais 24 vai dar 48 mais 2x. Logo, 2x é igual a 88 menos 48. 2x é igual a 40, logo x é igual a 40 dividido por 2, que vai dar 20. Então, a gente acabou de descobrir qual é o valor do x, que vai dar quanto? Vai dar 20. Então, aqui na frente do hidrogênio, a gente coloca... na frente do hidrogênio, não. Na frente da água, a gente coloca 20. E aí, galera, se a gente for conferir o oxigênio, a gente vai ver que tá batendo tudo certinho, tá? Podem confiar em mim. Inclusive, eu vou fazer aqui por desencargo de consciência, tá? Então, quantos oxigênios eu tenho do lado esquerdo? Ó, 12 multiplicando 1 vai dar 12, né? Aqui. 14 vezes 2 vai dar 28. Então, ó, 12 com 28 vai dar 40, beleza? Então, do lado esquerdo já tem 40 oxigênios. E do lado direito, ó, 2 multiplicando 4, aqui do outro lado vai ser 8. 3 multiplicando 4 aqui vai dar 12. E 20 multiplicando 1 vai dar 20. Será que bateu, ó? 8 com mais 12, 20. 20 com mais 20, 40, tá? Então, bateu o oxigênio certinho. Então, essa daqui é a equação balanceada. Show de bola? Então, agora a gente pode voltar aqui nas afirmações para ver o seguinte, ó. Ele diz na afirmação de número 1 que o peróxido de hidrogênio é o agente redutor, ou seja, ele é o camarada que promove, ele faz com que outro vá sofrer a redução, o que na verdade está errado, porque lá no peróxido de hidrogênio a gente vai ter ele mesmo reduzindo, né? O oxigênio reduziu ali dele, né? No caso, o oxigênio reduz, então ele, na verdade, ele não pode ser o que promove a redução, na verdade, ele promove a oxidação, então ele seria o agente oxidante, tá? Ele vai promover a oxidação porque ele está recebendo os elétrons, né? O oxigênio ali, né? Então é um agente oxidante e não redutor. Esse camarada aqui, que seria o agente redutor, tá? Ele está promovendo a redução, beleza? Então a 1 está errada. Sabendo que a 1 está errada, eu poderia eliminar a letra A e já chego na alternativa correta, que é a letra E. Show de bola? Você que está vendo o vídeo está pensando assim, pô, Marcelão, nem precisaria fazer o balanceamento de toda a equação, não preciso. Sim, eu sei que não precisaria, né? Se você já tivesse uma visualização de quem oxidou, quem reduziu, rapidamente você matava a questão. Porém, se na minha cabeça eu faço isso no vídeo e não faço o balanceamento, já sabe que a galera ia encher o saco, né? Então, por isso que eu estou fazendo a questão toda detalhada, bonitinha. Vamos seguir para 2 aqui, ó. Após o devido balanceamento, o coeficiente estequiométrico da água é 20, ó. Acabamos de ver que realmente é 20. Então, a afirmação de número 2 está correta, ó. Por isso que está aqui, ó. 2 está certo. A 3 está dizendo que o arsênio da substância AS2S3 é reduzido, enquanto o enxofre é oxidado. Está errado. O arsênio é oxidado e o enxofre também é oxidado, tá? Então, aqui errou. Na verdade, ele é oxidado também, tá? Então, a 3 está errada. Percebam que na alternativa que nós marcamos não consta 3. E por que a 5 está certa? Ó, após o devido balanceamento, a soma de todos os coeficientes estequiométricos da equação é igual a 52. Isso está certo? Então, vamos somar aqui, ó. 1 com 12 vai dar 13. 13 com 14 vai dar 27. Com mais 2, 29. Com mais 3, 32. Com mais 20, 52, tá? Então, tá certíssimo aqui. É igual a 52. Beleza? Então, fechamos aí a resolução dessa questão aí de número 38, bem detalhada para todo mundo entender o porquê de cada alternativa ser da forma que é, né, do gabarito. Show? Então é isso.